Hoje vou comentar sobre personagens e para isso decidi falar do Fred o cabeça de vento mais o da série da Velma e não dos outros desenhos do Scooby-Doo. Bora começar. Ele é inseguro, egoísta e cego para seu próprio privilégio. Tendo sido criado como filho único em uma família rica e por estar entre os alunos mais populares da escola, ele acredita que o mundo o atende e carrega uma aura de confiança presunçosa onde quer que vá. Ao encontrar pessoas que não condizem com a autoimagem que tem de si mesmo, fica com raiva e até recorre à violência. Embora ele próprio também admita que é muito medroso para matar alguém, Fred também é misógino e acha que todas as mulheres querem dormir com ele. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Mesmo quando ele está sendo levado para um carro da polícia, ele acena e pisca para as mulheres. Ele não aceita bem a rejeição e vê as mulheres como objetos. Mesmo depois de ler The Feminist Mystique, aquele livro que na cadeia ele começou a ler, ele vai até Velma que o rejeita. Ele reagiu dizendo, você sabe que eu sou rico, certo? Como Fred mantém sua autoimagem em padrões elevados, ele não consegue lidar com a zombaria e ataca as pessoas que o fazem. Ao conversar com Velma, ele decide parar porque se alguém visse você falando comigo eu morreria de vergonha. Fred admira seu pai e aspira a ser um homem de verdade como ele espera que ele seja. Apesar de suas tendências abusivas, ele é capaz de sentir empatia e simpatia pelos outros, como chorar ao saber da morte de Brenda. No entanto, ele imediatamente se envergonhou por isso, pois homens de verdade não demonstram emoção. Fred também inicialmente mostrou respeito a Aaron e agradeceu por representá-lo, mas quando seu pai desaprovou, ele imediatamente mudou de atitude e começou a ameaçá-lo. Fred também muitas vezes não tem noção da gravidade e das consequências. Quando ele foi enviado para a prisão, ele não ficou nem um pouco perturbado e, em vez disso, fixou-se no fato de ter dormido em um beliche. Ele também é cego para o fato de que é vítima de abuso infantil e menciona casualmente que sua mãe costumava jogar charutos nele. Fred é incrivelmente mimado e tem mentalidade de criança, não sendo capaz de cortar a comida para si mesmo e esperando que seja alimentado, e outros comportamentos que o retratam como uma criança pequena. Está implícito que as piores qualidades de Fred eram comportamentos aprendidos diretamente com seu pai. Seus traços menos injetáveis são mostrados em sua representação como um romântico ingênuo, infantil, pegajoso e alheio, e seu pior sendo chamado de sexismo e ignorância que geralmente é atribuído a algo. Meu pai me disse. No primeiro episódio, Fred esbarra em Velma. Quando Fred pergunta quem ela é, Velma responde que Fred atrai em espanhol, porque ele pensa que ela é mexicana. Fred responde dizendo que tem uma doença que o impede de reconhecer pessoas gostosas. Quando Daphne corre até ele, o abraça e coloca os braços em volta de sua cintura, ele fica constrangido, por ter um pênis pequeno, e a empurra, antes de mudar de assunto para Velma e chamá-la de esquisita. Quando duas garotas, Brenda Bright e Krista MC High, são assassinadas na escola, e seus cadáveres são encontrados mais tarde, mas com seus cérebros removidos, Fred é o principal suspeito. Quando Velma o confronta, ele ameaça fazer o impensável ao se aproximar dela, mas antes que possa, é baleado pelas mães da Daphne, que são policiais. Fred posteriormente revelou que quando disse o impensável, se referia a pagá-la para ficar quieta, como fez com Brenda, porque ele é muito medroso para matar alguém. Ele é então preso, e quem assume o caso de Fred é o pai da Velma. Para defendê-lo, Fred ameaça Aaron com terríveis consequências se ele não puder provar sua inocência. Para garantir que Fred tenha uma imagem limpa, o Aaron tenta vestir Fred como uma criança, com maquiagem que lembra uma boneca, para que as pessoas simpatizem com ele e o vejam como não ameaçador. No entanto, devido a uma tempestade que aconteceu no mesmo dia, o rímel estragou-se de tal forma que o rosto de Fred ficou com o que parece ser um bigode de Hitler, tendo assim o efeito oposto. Isso tem um efeito tão ruim em Aaron que ele considera as drogas, sentindo como se tivesse apostado o futuro de sua família na inocência de Fred, mas Velma o pega em flagrante e o encoraja. Aaron então decide convocar Velma para ajudá-lo. No dia seguinte, na mansão da família Jones, Velma observa como Fred não consegue cortar a própria comida e tem que pedir ao mordomo para fazê-lo. Ela então percebe que Fred não poderia ter matado Brenda e Krista, já que ele é tão incompetente que não consegue realizar tarefas básicas sozinho. Em seu julgamento,
Velma repete seu raciocínio e, para provar sua hipótese, Velma pede a Fred que corte um bife na frente do público. Quando Fred demonstra que não consegue usar utensílios básicos como garfo e faca, o público começa a rir dele, o que o faz perder a paciência e gritar que ele é alguém que poderia ser perfeitamente capaz de remover o cérebro daquelas garotas burras. Aqui ele mostrou como ele é um idiota. Ele é então declarado culpado e preso. No episódio seguinte, Fred está na prisão. Ele é visitado por Norville e, para quem não sabe, esse é o Salsinha, que o pergunta sobre a mãe desaparecida de Velma, Dia Dinkley, já que sua mansão foi o último lugar onde ela foi vista. Fred diz a ele que não se lembra de nada dela além do fato de ela ser indiana. Norville também expressa o desejo de ser um terapeuta para Fred. No entanto, ao expressar suas emoções, Fred ataca novamente e joga uma cadeira, o que incita um motim na prisão. Fred foge e é eletrocutado pelos mesmos policiais que o prenderam antes de ser solto. No dia seguinte, Velma e Fred se encontram em uma lanchonete e Velma diz a ele para ler The Feminist Mystique, um romance sobre feminismo e patriarcado. Depois de lê-lo, Fred perde sua perspectiva misógina sobre as mulheres e começa a perceber que seu comportamento estava errado. Ele também se apaixona por Velma, mas Velma não tem mais uma queda por ele por testemunhar sua personalidade imatura e egoísta. Fred passa os próximos 2 episódios defendendo pontos de vista feministas, mas Velma ainda não confia nele. Depois que Fred é solto, uma terceira garota, Lola, é assassinada. Daphne é a namorada de Fred. No entanto, não se sabe se Fred realmente a ama ou a está usando para obter popularidade, já que ele se preocupa com sua autoimagem. O último é provável, já que ele menciona que Brenda era seu plano se Daphne ficasse muito pegajosa no primeiro episódio. Depois que Daphne acusa Velma de tentar roubar seu namorado, ela diz que pode ficar com ele, pois Fred não tira as calças apesar dos dois namorarem há 1 ano e é tão inseguro consigo mesmo que faz todos irem embora, o banheiro da Spooner Malt quando ele o usa. Daphne termina com Fred quando ele é inicialmente acusado dos assassinatos de Velma. Velma conheceu Fred na 8ª série, quando ele a confundiu com um puff. Por causa de seu déficit de popularidade, eles não interagiram muito além dele colando nas aulas de espanhol dela, apesar de frequentar a mesma escola. Ele continuou a ter uma visão desfavorável dela por vários episódios, mas depois de ler The Feminist Mystique, ele se apaixonou por ela, apesar de Velma agora não gostar dele. O pai do Fred afirma amar seu pai e quer ser como ele. No primeiro episódio é revelado que Fred guarda uma foto dos dois em seu celular. Quando seu pai mostra desaprovação pelo comportamento de Fred, Fred imediatamente tenta apaziguá-lo, por exemplo, gritando com o Amon porque seu pai não gostou do fato de que ele estava sendo legal com ele. Mais tarde, ele mostra ter medo da masculinidade tóxica autoritária de seu pai, das regras estritas voltadas para crianças e de sua proibição da perseguição romântica de Fred por Velma. Fred, quando ia ser preso, fica bravo após ser zombado por não conseguir segurar nenhuma colher. Por essa burrice, sua mãe foi a responsável pela morte das meninas e fez isso porque o Fred não tem capacidade de futuramente assumir os negócios da família. A mulher literalmente queria pegar o cérebro de adolescentes mulheres para colocar no filho e depois decide colocar o da Velma nele, porém dá errado e ela acaba morrendo, como foi no final da série. Não vimos direito como Fred está psicologicamente, porque, querendo ou não, sua mãe quase matou ele com esse negócio de cérebro. Sua última cena é entrando na futura máquina de mistérios, e sobre sua relação com seu pai. Provavelmente eles estão sem se falar, e eu digo isso pela cena final dos dois e por tudo que ele passou, né? Só para finalizar, uma curiosidade bônus. Fred é o único personagem do elenco original que não teve sua raça alterada em Velma. Salsicha foi alterada para negra, Daphne foi alterada para leste asiático e Velma foi alterada para indiana. Enfim, esse foi um vídeo onde focamos em algum personagem, e o de hoje foi ele. Então, deixe seu like e se inscreva. Estamos juntos, galera. Até mais!